Capítulo 6, versículos de 1 a 6. Quem encontrar aí primeiro, por favor, levante a mão para fazer a leitura para a gente. Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados com suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagres algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorreu os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos assentar. Alguém gostaria de partilhar sobre esse evangelho? Bom, nesse evangelho aqui a gente percebe assim o desprezo, né, das pessoas, né, que conheciam Jesus e achavam assim que de acordo com suas origens, né, ele não podia ser grande coisa, né? Quanta enganação, né? E muitas vezes, hoje, nos tempos de hoje, a gente a gente acostuma tanto com a figura de Jesus na nossa vida que a gente não percebe a grandeza, a realeza e tudo que Jesus pode fazer, né? E às vezes as pessoas esperam grandes, assim como naquele tempo as pessoas esperavam assim, um grande, nossa, vai chegar o rei, né? Então a gente estava esperando uma pessoa assim com roupas nobres, né? Uma pessoa de família muito importante. No entanto, né, nós conhecemos a história de Jesus, as suas origens, né? Da humildade que ele veio, né, antes de tudo nos ensinar. E até hoje muita gente, né, só segue Jesus quando Jesus fica naquela expectativa de Jesus operar milagres, né? De ser um grande Deus, de operar. No entanto, né, Jesus realiza em nossa vida todo dia um grande milagre, né? Porque tudo que a gente realiza depende da vontade dele, depende da ação de Jesus, né? O simples despertar, o simples abrir os olhos, né? A natureza, tudo que tem em nossa volta é obra, né, de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então que a gente aprenda, né, a valorizar a pessoa de Jesus e tudo que ele pode fazer na nossa vida, sem esperar grandes milagres, grandes feitos, só crer, né? Quem fala assim que Jesus admirou da pouca fé daquelas pessoas, né? E será que nós também estamos baseando nossa fé naquilo que Jesus pode fazer na nossa vida, em termos materiais, nos grandes milagres que a gente espera, né? Vamos refletir sobre isso. Como nós vemos a pessoa de Jesus? O que a gente espera? A nossa fé está baseada no que ele pode fazer para nós, né, que a gente julga ser importante, considerando o mundo material? Se alguém quiser complementar, fique à vontade. Ninguém, gente? Estão cheia a sala hoje.
Bom, se ninguém mais quer falar, né, vamos aqui fazer uma breve explicação, assim, começando pela escola, né, pelo menos a Escola Vivencial São José, né. Quero falar para vocês que a partir de hoje, né, a coordenação da escola está por conta da Ivonete e do Lúcio, né. Hoje a Erika que fazer a introdução, ela falou assim, não, você vai fazer hoje a primeira, né. Então vamos dar um olá para o casal aqui, Ivonete e Lúcio, vem aqui à frente. Olá, 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 olá. Muito prazer em tê-la. Eu vou pedir a intercessão de Maria, para que Maria possa iluminar, né, esse casal que sabe que não é fácil, né? Mas vocês não estão sozinhos, né? Nós estamos aqui para apoiá-los, né? E é uma grande alegria ver hoje a primeira escola de vocês, essa sala cheia assim, né? Então vamos rezar com a Maria para eles, gente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, Rogai por nós. São Paulo Apóstolo, Rogai por nós. Lembrando, né, Sirene, que eles têm também um pouquinho de apoio aí desse momento. Sim, a Conceição continua, né? Não? Então vamos. Tem Paulo, O pessoal jovem, né? Que está jovens que também junto, na Paulo. parte da. Silene, vamos colocar essas cadeiras aqui, porque se chegar o pessoal pode. Tem uns jovens aí que estão ajudando. A família, né? A família é um grupo de apoio. Então, gente, hoje quando a gente fez a primeira reunião do ano, né, que o Gerolino nos chamou, né, pessoal da escola, né, então a gente sugeriu que reunisse todas as escolas, como vai se tratar assim, das alterações que vão ter daqui para frente, então a gente achou melhor explicar para todas as escolas juntas, né, para que depois não ficasse repetindo às vezes de maneira assim, né, meio desencontrada, né? Então a gente achou bem essa ideia, agradeço, né, pessoal, agradecemos, né, as pessoas que vieram de mais longe do Gama, né, um pouco menos longe de Samambaia. Muito obrigada por vocês terem vindo. E nós aqui também, Tabatinga, Ceilândia, enfim, todos sejam muito bem-vindos e obrigada. Então, hoje quem vai falar conosco é o Flávio. Vamos dar um olá para ele? Olá! Olá! Muito prazer em tê-la aqui. Olha, você mexer com isso não. Você mexer com isso não. Tem que... Já tá ligado? Nunca. Primeiro que eu nunca falei pra uma sala tão cheia. Segundo que eu não sei. Você vai querer estar aqui. São só 6 slides, né? 6, 7, 8. É isso daqui. Passa para frente. Gente, eu gostaria que ficássemos de pé novamente, que nós possamos invocar o Espírito Santo, que Ele esteja conosco nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém.
Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, São Paulo Apóstolo, glorioso São José. Espírito Santo. Então, gente, boa noite novamente. Hoje a gente vai tratar desse tema que é relacionado à nossa escola vivencial, e hoje nós podemos dizer que a gente vai conversar agora como grupo de formação de mensageiros. Então, o que antes eram 3 escolas, né? Tínhamos a escola vivencial, a escola de formação de novos mensageiros masculino e feminino. Então, nós, em reunião, a gente constatou que nós estávamos tendo alguns ruídos, né? E vindo para cá, o que acontece? Eu estava com o celular, falei, não, vou colocar aqui no Padre Alex Nogueira para eu ir, né, escutando o que vai tratar o Evangelho de hoje. Aí, à medida que eu fui escutando, eu falei, pronto, ele já abriu bem, né, os trabalhos. Por quê? O que acontece muitas vezes na nossa escola? Eu não vou lá não, porque a Mariana, eu já escutei muitas vezes a Mariana falar, não, o Gerolino. Então, assim, se a gente prestar atenção no Evangelho de hoje, eles iniciaram muito bem a interpretação. De onde lhe vem tanta sabedoria? Só que eles esqueceram de uma coisa, de apreciar a sabedoria de Jesus. E às vezes nós também esquecemos de apreciar a sabedoria dos nossos irmãos, que... Como é que é o nome mesmo? Explicitador, né? Então, assim, em outros GEDs, são explicitadores que estão aqui na frente. Por quê? Porque tem mais conhecimento? Não. O conhecimento, ele já nos foi dado, ele já vem aqui da Bíblia, né? O conhecimento, a gente só faz a explicitação, a apresentação daquilo que Jesus Cristo deixou para a gente. Jesus Cristo já deixou um presente maravilhoso, que é a palavra de Deus. Por que a alteração da escola de formação de mensageiros? Porque a gente estava deixando a nossa escola vivencial o quê? Vazia. Por quê? A gente escutava da escola do Gama. Quantas pessoas iam lá? Né? Poucas. Da escola de Samambaia. Quando eu apresentei a escola... Ficar de lá? Daqui? Então o Antônio falou, Flávio, você pode apresentar esse tema? Posso. Chegou lá, tinha... o Miro, o Antônio e eu. E eu falei, não, vamos dar continuidade, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos, então Deus estava lá e a gente fez uma escola. A gente está desvalorizando aqueles que estão... Não, porém, a gente quer que as pessoas possam aproveitar. Então, hoje é uma escola que a gente vai precisar da participação. E muitas vezes essa participação não vai ser falando, né? Muitas vezes essa participação é meditando. O que eu posso melhorar? Né? Algumas pessoas falaram da Ultreia, porque tiveram alguns ruídos, foi a primeira Ultreia. Nossa, mas isso aqui está assim, isso aqui está assado. E eu falei assim, o que a gente está precisando são de pessoas para contribuir com o projeto, e não para pessoas para ficar criticando o projeto. Por quê? Porque a ideia é boa. Porque ela veio do Flávio? Porque ela veio do Gerolino? Porque veio da Ileusa? Não, porque antes de nós iniciarmos nossa escola, a gente pediu a invocação do Espírito Santo. E para fazer todas essas alterações, em alguma Gerolina, a gente não invocou o Espírito Santo? Não. Então a gente sempre invocou o Espírito Santo. Então é por isso que a gente tem que fazer uma interiorização, entendeu? E abraçar as ideias. Por que os cursilhos acontecem? Porque aquela turma do cursilho feminino abraça a ideia. Porque não é só uma pessoa coordenando que vai fazer um cursilho. É um grupo, né, com bastante oração e que vai realizar o cursilho. Então, tudo na igreja é assim. A gente precisa que as pessoas possam abraçar a causa. E vou dar logo os créditos, né? Esse material foi a Sirlene que elaborou. Aí ela apresentou para mim e para a Eleusa. Gostei demais. E ela fez no método do cursilho. Então, o que a gente vai tratar aqui hoje? Por que nós tivemos essa alteração? Ela colocou um fato aqui, esvaziamento das escolas vivenciais e das escolas de formação. Então, esse é um fato. Todo mundo aqui concorda que isso aconteceu? Né? Seu Marci, quando o senhor era coordenador lá da escola de mensageiros,
Passou por muitas vezes indo só 1, 2, 3 mensageiros? Naquela época estava melhor a presença, né? Depois foi saindo. Entendi. Alguma das coordenadoras da escola de formação de mensageiros passou por isso também? De ter poucas pessoas, de ter avaliação de mensagens e não ter quem avaliar. Às vezes tinham 2 pessoas que tinham mensagens, né, que poderiam, vamos dizer assim, votar, e algumas pessoas aprendendo. E isso não fortalece o nosso testemunho. Por quê? Quando o Paulo Ribeiro, por exemplo, né, um jovem e tal, não, Paulo, vem para a nossa escola. Aí ele, opa, vou para lá, vou aprender, vou trocar ideia com as pessoas. E quando não só o jovem, mas uma pessoa que acaba de fazer o cursilho, a gente chama, as pessoas gostam do calor humano. Por quê? Porque senão a gente vai cair naquela questão da pandemia. Ah, não, a gente faz uma videochamada. É interessante? É interessante, a gente pode aproveitar. Mas nada vai substituir o calor humano, o cafezinho, né? Olha, ó, tem uns biscoitinhos. Isso é tudo? Não, mas faz parte. Igreja é assim. Igreja, né? Jesus Cristo não falava só, né, para um pequeno grupo, não. Falava também para o pequeno grupo e falava também para o grande grupo. E sempre ele fazia o quê? Se retirava, fazia as orações. E será que nós estamos fazendo as nossas orações com qualidade, né? Ah, eu não vou poder ir na escola vivencial, mas eu pelo menos rezei para que, né, para que Maria pudesse interceder, para que o Espírito Santo pudesse iluminar, abrir os caminhos, né, para que as pessoas possam ir frequentar. Ou será que o assunto de lá são sempre assuntos tão chatos? Eu acho tão legal, né? Eu tenho já tiveram algumas escolas que de fato eu não pude estar presente, mas eu fiquei assim muito, muito triste. E será que a gente tem feito as nossas orações? Cursilho é oração, formação e ação. Oração é muito importante. Então, diante desse fato de todo esse esvaziamento, no nosso ver, né, a gente vai tirar uma foto aqui preto e branco. Algumas causas: falta de compromisso e esfriamento. Falta de compromisso quando? Quando eu valorizei demais o meu cansaço, que tá bom, eu sei que, né, eu trabalhei o dia todo, que eu tive que ir no banco, que eu tive que resolver um punhado de coisas. Mas é amar a Deus sobre todas as coisas. E se fosse uma festa, às vezes a gente tirava aquela energia lá de onde a gente não tem e ia. Por que não ir para a escola vivencial? Né? Já que agora a gente está propondo ter só uma escola. Vou fazer uma pergunta. Alguém que não pôde vir na escola vivencial São José, já parou para pensar assim, ah não, essa semana eu vou lá na escola da Samambaia? Ninguém? Então é porque a gente, às vezes, pode não ter deixado claro. Vamos dizer que foi culpa da coordenação, né? Porque, como diz um médico, quando a Roberta foi lá, olha, se tudo der certo aqui, foi porque eu escutei a Cristo. Se as coisas não derem muito certo, o erro foi meu. Foi eu. Então, assim, nós que estamos nas coordenações, nós que estamos, né, à frente, quando houver acerto, foi o Espírito Santo. E quando é erro, a gente tem que admitir nossas falhas, né? Às vezes alguém deu ideia. Porque se eu moro ali na Ceilândia, o caminho para eu vir aqui para a escola de Taguatinga talvez seja até mais perto ir lá na da Samambaia. Mas a gente tem o quê? O coração fincado aqui. Ah, não, se eu já... Né? De repente foi o Espírito Santo que já me deu o livramento de eu não ir na escola na quarta, eu que não vou no resto da semana. E deveria ser o contrário, né? Opa, se eu não tiver oportunidade de ir em Taguatinga, eu vou na da Samambaia. Outro ponto, que aqui eu vou colocar assim, como devedor, que eu fui cobrado não só pelo Gerulino, mas também por que, né, de vez em quando a gente não vai lá na escola do Gama? Né? Outro ponto a ser pensado, porque se as escolas estão vazias, quem pode enchê-las? Nós, né? Nós. Então, ao invés da gente ter um monte de escolas vazias, a gente resolveu pensar assim, em algumas coisas.
Será que é só falta de compromisso, esfriamento? Não, pode ser às vezes falta de informação, de motivação, né? Sobrecarga de atividades dentro do próprio movimento. A Bebel falou, gente, ó, eu moro no Gama. Não vai dar para eu estar aí na segunda-feira para a reunião do GED e estar aí na escola de quarta, tá vendo? Mas ela pesou bem e não deixou de vir nas duas. Veio pelo menos em uma. Mas também tem aquelas semanas que... né? Às vezes tem reunião do GED, aí depois tem escola de formação, aí tem a missa do chamado, depois já tem uma reunião preparatória. Então, assim, se nós temos uma escola a menos, então vai ter que sobrar alguma vaguinha na nossa agenda para a gente poder encher. Nós queremos as nossas escolas vivenciais dessa maneira sim, né? Porque quando eu comecei a frequentar o cursilho, me motivava muito isso, né? Porque lá eu encontrava fulano, beltrano, e às vezes falta isso. Por quê? Porque nós somos seres espirituais, mas nós também somos seres humanos. E afetivos. Né? A afetividade faz parte. Então, falta de um planejamento para um acompanhamento de novos cursilistas para que perseverem e para que frequentem. Então, por que isso aí pode ser uma causa? Porque a Mariana se dedicou muito para ir lá e convencer aquela pessoa que você queria muito levar. Só que a pessoa chega aqui na escola e ela não está. Aí eu tentei convencer, pronto, levei aquela pessoa, mas ela chega aqui, não vê o Flávio. E o lado afetivo, o lado humano, às vezes leva a pessoa a não. Né? Aquele grupo lá, o povo vai fechado. E assim, por quê? Porque tem pessoas extrovertidas, mas tem pessoas que são introvertidas, que ficam ali no cantinho, acanhado, e são os padrinhos que vai motivar, né? Que vai fazer aquela ligação. Fulano, vamos para a escola vivencial? E tem um amigo que ele fala bem assim, olha, obrigado por você me chamar para as coisas. Não se esqueça de mim. Então, eu não vou me esquecer dele. Tudo bem que ele não vai, mas eu preciso chamar. Eu estou lembrando. Volta e meia, de vez em quando, ele, opa, vou lá na Altreia. Já tá bom, né? É porque ele não sei se é falta de acolhida, ou então é falha no meu testemunho também, não sei. Mais algumas causas? Alguém pode contribuir com mais alguma causa, né, desse esvaziamento? Assistiu o futebol, né? Futebol, né? Os vascaínos e os torcedores do Fluminense estão de parabéns, né? Que estão jogando aqui em Brasília. O pessoal resolveu estar aqui na escola. Braulino mesmo torcendo aqui, né? Mais o quê? Mais alguma causa? O testemunho mesmo, né? De você chamar e não tá aqui. Chega, não tá, né? Aí, vamos para a escola, chega lá, tá vazio, né? Isso aí acaba que é uma falta de compromisso, porque essa falta de compromisso, ela subentende muita coisa, né? Quando você coloca outras coisas em primeiro lugar, em primeiro plano, né? Quando você não assume o compromisso de evangelizador por excelência, né? Quando você não assume o compromisso do seu testemunho, a vivência do testemunho, né? Muitas vezes a gente está lá como mensageiro, dá um testemunho e depois na prática não tem, então tudo isso envolve. Né? Nós temos as causas e depois nós vamos ter as consequências disso. Dificuldade de formação de novos mensageiros. Por que isso é uma consequência? Porque nós entendemos daquilo que nós vivemos no cursilho, que é a escola vivencial, ela é uma escola de formação. Então, assim, a gente precisa ter números para que a gente possa ter pessoas mais qualificadas, né? Que saibam um pouco mais da palavra de Deus, para que a gente possa, no futuro, né? Transformar isso numa mensagem. Então, se a gente esvazia a própria escola de formação de mensageiros e a gente esvazia a escola vivencial, a gente diminui a possibilidade de termos novos mensageiros. E como outra consequência aqui, eu gostaria de colocar que, devido não ter mensageiros, então nós temos os donos das mensagens, não tem, Mariana? Fulano é o dono daquela mensagem. Por quê? Demiti já da minha.
Não é. Mas você já se admitiu em qual outra? Nenhuma, porque eu tô fora da casinha. Então, assim, aí, não, o gerulino, não, do cristão comprometido tem o gerulino, no outro concílio. Não, já tem o gerulino, então ninguém mais vai se prontificar a fazer o cristão comprometido, né? Aí o sentido da vida, não, é natalino, não é o sentido da vida não, a gente não sabe nem mais o nome dele no concílio, né? Fala, o sentido da vida, por quê? Porque a escola vivencial esvaziou, a escola de formação esvaziou, e a gente não pôde compartilhar, não pôde dar, né? Ô Lúcio, sentido da vida, cara, dá um cutucão lá no natalino lá, né? Porque o natalino já está na hora dele fazer sobre igreja. E assim, né? A gente, com formação, a gente vai poder informar as pessoas. Também não é só questão da formação, né? Porque aquilo que você falou, assim, quando há frequência, aquela... que acaba, se a consequência acaba virando causa também, a pessoa esfria. Então, se a pessoa não frequenta, ela vai esfriando, ela vai se distanciando. Vai fazer mensagem? Perde a coragem de fazer uma mensagem, né? Vai se afastando cada vez mais. Aí, quando tem concílio, aí ela vai trabalhar no concílio. Mas aí, quando ela vai trabalhar no concílio? Despreparada. Despreparado. Né? Outra consequência, responsáveis de grupos despreparados nos cursilhos. Por quê? Principalmente quem tem o hábito de ir em assembleias, vê o tanto que é rico. Por quê? Porque lá nós temos formação e nós temos trocas de experiências, né? Lá funciona assim, aqui funciona assado, né? E muitas vezes a gente vê que naquele recinto de grupo, nós temos os próprios cursilistas meio que voando, meio que assim... o que eu vou falar aqui, né? É porque não está tendo vivência. E o concílio, ele é testemunhal e vivencial. Então, como é que eu vou falar daquilo que eu não conheço, né? Desmotivação de cursilistas ativos e dos coordenadores, né? Então, assim, às vezes tem cursilistas que estão super motivados. Porém, mesmo um cursilista antigo, um cursilista motivado, ele pode ter um problema pessoal, em que às vezes é encontrando as pessoas que ele vai manter essa motivação independente dos problemas que eu tenho em casa. Mas às vezes o que acontece? Não sei se já aconteceu com algum de vocês. Já estou com um monte de problema em casa, gosto de ir lá por causa de Cristo, ok, mas eu gosto de ver fulano, de me reencontrar com ciclano, de trocar aquela ideia bacana e tal, e se eu não tenho mais isso, e então mesmo o concílio antigo, preparado, ele também é humano, e é o calor humano, essa troca de experiência que vai motivando, que vai movendo a caminhada. Dificuldade também de formação de equipes de trabalho. Então, eu peguei o finalzinho da reunião ali que estava falando dos cursilhos, e a partir de agora, gente, isso não é uma coisa nova. Quem trabalha no cursilho deveria frequentar escola vivencial. Para trabalhar no cursilho, todo mundo deveria frequentar a escola vivencial. Ou no mínimo, não estou conseguindo, eu estudo à noite, mas eu arrumo meu tempinho naquele domingo e vou para a Utreia, né? Fulano, não falta uma Utreia, ele está lá. Ou então tem aquele que, já estuda à noite, ou então eu trabalho à noite, mas dia 26 pode chover canivete. Ele vai estar lá na adoração, né? Eu dou meu contra-testemunho aqui. Já teve vezes que eu tive tempo de ir na adoração, né? Fui uma ou duas vezes, sei o quanto é bom e o quanto é importante, e acaba que assim, aquele esfriamento, né? Geralmente é 2, 3, 4, 5 pessoas que vai... Mas assim, quem tem a ganhar sou eu. Adorar ao Senhor, se eu adoro o Senhor, quem tem a ganhar sou eu. E quantos de nós também, né? A adoração caiu no sábado, caiu no domingo, e a gente deu mais valor àquele cochilozinho do final de semana. Falta de valorização e incentivo para os explicitadores. No final do ano, gente, Sirlene, foi um caos, né? Porque a Sirlene correu atrás
motivou pessoas e a pessoa veio aqui e falou para pouco. Não é desvalorizando as poucas pessoas, mas existem os novos explicitadores que a gente, né, demora a conseguir e quando chega aqui vê a sala vazia. E o tanto que ele gasta tempo preparando, né? Né? E o quanto cada um de nós perdemos. Simplesmente a gente deixou passar uma oportunidade, né? E conforme está lá na palavra de Deus, não, quem é esse? Então às vezes a gente está se comportando como aqueles, né? Não, quem é esse aí? Né? Quem é ah não, esse Flávio aí, né? Ah não, a Sirlene, ela até é boa, mas né? Não, já falou demais. Ah, a Fernanda, aí tem gente, não, eu vou lá, e olha que já aconteceu muitas vezes isso aqui. Se o fulano está aqui na frente, o ciclano está lá sentado. Mas em nenhuma outra escola do ano a pessoa não vem. Então, eu vim por causa daquele explicitador, pura e simplesmente, ou eu vim por causa do aprendizado e de Cristo? Como que eu vou me tornar um novo mensageiro, fazer uma nova mensagem, se eu não tenho vivência? Né? Então, essa é a tecla que nas assembleias eles batem. Escola vivencial é o motor, um dos motores, né? Que nós temos vários. Escola vivencial é muito importante. Tem cursilho, Jerônimo, sem escola vivencial? Não tem, porque como que eu vou falar daquilo que eu não sei? Como que eu vou amar aquilo que eu não conheço? Como que eu vou dar uma mensagem de agir? Falar, olha, na próxima quarta-feira, estejam lá, que vai ter a nossa escola vivencial. Nem a pessoa que apresentou o agir está aqui. Aí vem a próxima escola vivencial, o Nel está lá, não. Agora eu quero ver aquela pessoa do agir. E a pessoa não está aqui. Então, assim, complicado, né? Complicado. Pouco aproveitamento e pouca participação de mensageiros em formações. Não sei se foi no cursilho, acho que foi no primeiro cursilho para jovem. A gente pensou assim, não, vamos marcar uma escola vivencial para tratarmos do tema do cursilho, né? Para a gente formar quem vai informar. Porque quando a gente está no cursilho 3 dias, a gente está ali informando as pessoas, noticiando o Cristo, noticiando quem é o cursilho. Aí se a gente for somar a equipe de trabalho do cursilho feminino com a equipe de trabalho do cursilho masculino, era para a sala estar no mínimo abarrotada, era para ter gente em pé ali na porta esperando, só que não, sobrou foi lugar. Então, consegue entender que algo de errado não está certo? Né? Porque ali era para a gente tratar do cursilho. Então, por isso que é pouco aproveitamento e pouca participação dos mensageiros. São aqueles mensageiros, tipo profissional do cursilho. E tem uns que, tem alguns que, assim, além deles serem profissionais do cursilho, ele ainda é um profissional daquela mensagem. Né? Então, assim, quantas coisas aconteceram de quando eu fiz minha mensagem lá em... Vamos ser bonzinho? Lá em 2012, né? Então eu fiz uma mensagem em 2012. E eu tô ali, ó. Por quê? Porque eu tô no cursilho. E é uma pessoa bacana, é uma pessoa espiritualizada, que a gente sabe que frequenta a missa, que trata bem a esposa, que educa bem os seus filhos. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de vivência, né? Daquilo que eu vou bater nesse ponto da mensagem do agir, é o mensageiro do agir que não vai na escola. Não age. Quando eu coloquei essa consequência, o aproveitamento da participação de pessoas assim também, porque eu veio lá, assim, que você falou, o mensageiro, ele é mensageiro do cursilho. E a gente está querendo, assim, né, depois a gente vai lá no discernir, no agir, a gente vai perceber que esse mensageiro, além do cursilho, ele pode contribuir com as escolas, tem explicitadores aqui também, né? Então, às vezes tem mensageiro, a gente só vê ele no cursilho, não vê mais. Então, em vez de a gente ficar procurando explicitador fora do cursilho, quebrando a cabeça, indo atrás de diácono,
nós vamos ter também, né, Ivone, continuar com a participação de diácono, de sacerdote, né, e de outros leitos da comunidade. Nós temos gente riquíssima dentro do que pode contribuir, né, como mensageiro, mas aí o que acontece? A gente aproveita pouco esse mensageiro, porque ele só vai dar a mensagem do cursilho e não vem explicitar, não vem dar formação nas escolas, né? Então é para esse lado também que a gente deve ver. Posso colocar uma outra causa? O Evangelho de Marcos, já participei de uma escola sobre o Evangelho de Marcos. O Pentateuco? Já participei de escola vivencial sobre o Pentateuco. Mas será que a pessoa que vai estar aqui na frente não vai trazer sob uma nova ótica? Eu me lembro que uma das escolas foi online, foi o Diácono Fernando. E ele tinha tido uma escola vivencial aqui que foi assim, semi-catastrófica, né? Acabou que as pessoas levaram para o coração e falaram, nunca mais chama o Diácono Fernando e tal. E não sei quem era o coordenador da escola, teve coragem e falou, Diácono, o senhor pode fazer uma escola para a gente sobre, se eu não me engano, era o Pentateuco. Gente, que escola rica, quanto aprendizado, quantas coisas novas sobre o mesmo tema. Por que esse assunto ele é uma causa? Porque, levanta a mão aí, quantos sugeriram temas para a escola vivencial desse ano? Quantas pessoas sugeriram temas para a escola vivencial desse ano? A Sirlene está ali, ó, esperando. Só dá fevereiro fechado. Então, às vezes não, esse tema, né, é um tema batido. Não, Maria de novo, né? Mas é por quê? Porque quem está à frente da escola sabe que tem uma pessoa que fala muito bem sobre Maria e às vezes eu não tenho como fechar aquele calendário, aí eu vou e falo, tente, você pode falar sobre Maria pra gente? Então, às vezes é por isso que repete um tema e com certeza, mesmo repetindo, ele vai ser um tema relevante, porque Maria, ela é muito relevante, né? Então eu dei só um exemplo. Então vamos assim, aqueles temas, às vezes eu estou na missa, numa homilia, e eu falo, nossa, isso aqui dá uma escola vivencial. Então vamos escrever o tema e mandar para Sirlene, mandar para a Ivonete, mandar... Bebel, você que é a coordenadora lá do... Então mandar para Bebel ou para o Antônio. Então assim, quando a gente tiver, né, um start, opa, esse aqui é um tema bacana. Ou eu me deparei com a história de um santo. Por quê? Porque muitas vezes eu acompanho ali o padre Alex Nogueira e ele fala assim, e hoje é o dia do santo tal, e se quiser saber mais sobre a vida dele, vai lá no meu, né, acho que é na página dele lá, no Instagram, no YouTube, que ele vai estar falando da vida daquele santo. Aí eu achei muito interessante a vida daquele santo. E opa, isso aqui dá uma escola vivencial. Por que nós mesmos não nos damos o trabalho, opa, eu vou escrever sobre a vida desse santo e eu mesmo vou me sugerir. Ou pelo menos sugerir o tema. Então assim, vida comunitária é isso. Aquilo que eu quero, por que eu quero que as pessoas, meus amigos, vá ao cursilho? Porque é bom. Então aquilo que eu acho que é bom, a gente precisa partilhar com os outros. Agora a gente vai para o discernir. Fato mesmo, esvaziamento das escolas vivenciais e da escola de formação. Então eu não tenho como amar quem eu não conheço, eu não tenho como falar daquilo que eu não conheço. Se pedir para alguém citar todos os benefícios que você comer damasco, ele faz, né? Ele vai agir no nosso organismo. Alguém poderia citar os benefícios do damasco no nosso organismo? Não tem como eu falar daquilo que eu não conheço. E não tem como eu falar da igreja se eu não conheço os documentos da igreja, eu não conheço a igreja. Não tem como eu falar sobre Jesus Cristo achando que eu acho que eu sei quem é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai aprendendo sobre Ele, mais a gente vai criando gosto e mais a gente sabe falar de Cristo de forma humilde e de uma forma que os outros vão compreender. Então, a igreja é mais ou menos nesse sentido, né? Porque Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Então, a gente precisa estar em constante
interação para a gente estar ligado a Cristo. Então, na palavra de Deus, tem algumas pessoas que eu pedi para fazer essas leituras, que por que pode estar acontecendo, não é assim? Lá no cursilho, a nossa evangelização de ambientes, né? Eu vejo, tiro uma foto preto e branco, né? Eu taquei um monte de pedra ali para saber o que está acontecendo, né? E agora a gente vai aonde? A gente vai nas bases, a gente vai na palavra de Deus para entender por que eu preciso fazer diferente. 1 Coríntios 9, 16 a 18. Quem? 1 Coríntios 9, 16 a 18. Ana Paula. Anunciar o Evangelho não é glória para mim. É uma obrigação que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Se o fizesse, de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço, independentemente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, em que consiste a minha recompensa? Em que, na pregação do Evangelho, o anúncio gratuitamente, sem usar do direito que esta pregação me confere. Porque evangelizar é para mim? Lá no princípio de glória, e sim uma obrigação que a mim foi imposta. Gente, quando Paulo vai falar que é uma obrigação, não é aquela obrigação que Jesus, né, para muitos aí, fala, ele é o Deus que castiga, não é por isso. Quando ele fala que é uma obrigação, é porque ele me manda evangelizar, é uma ordem, ide e evangelizai todos os povos. Então, quando fala de obrigação, é porque a gente aprende, a gente estuda, e não é por meu mérito que eu estou aqui, né? Até porque eu já me tremi muito hoje durante o dia. Eu falei, Senhor, me capacita. Senhor, não estou tendo tempo de ler. Então, assim, essa é a obrigação. Por quê? Porque eu estou agindo, né? Ele tem uma parte de uma passagem que ele fala assim, quando você for para o trabalho, não precisa levar 2 túnicas, né? Não precisa preparar o discurso. Então, não significa que eu não vou me preparar propriamente dito. Significa que eu não vou me preocupar acima da medida. Significa que eu vou ter confiança. Mas é claro que eu vou ter que fazer minha parte, né? Mas a gente tem que estar com as antenas, né, voltadas para o Espírito Santo, que ele vai falar bem assim, eu vou te dar palavras tão acertadas, né? E para isso a gente tem que ter sensibilidade. A gente tem que ter interação com o Espírito Santo, saber escutar a palavra de Deus na nossa vida. Então, quando ele fala que é uma obrigação que se me impõe, que é imposta a cada um de nós, é porque nós somos evangélicos, cremos no Evangelho. Então, se eu creio no Evangelho, né, eu preciso estudá-lo. E se eu estudo, eu vou gostar, eu acho legal transmitir a palavra de Deus, né? Só que não é só falar da palavra de Deus, é agir conforme a palavra de Deus pede. E muitas vezes não vai ser fácil, né? Falo por conhecimento de causa. Às vezes a gente vai se sentir... essas duas aqui mesmo já deram testemunho disso, que às vezes a gente se sente como um patinho fora d'água, né? Por quê? Tá todo mundo chamando vocês para ir para outras coisas, não foi? Vocês já falaram em escolas vivenciais. Ah, bora para tal coisa, e vocês se sentem... Então, assim, evangelizar, viver o evangelho, às vezes a gente fala, nossa, mas vai ser uma decisão. Vai ser uma decisão. Às vezes você vai ser tirado de um grupo que você gosta muito. Aí você vai escolher Jesus ou aquele grupo. Provérbios 2, 4 a 6. Pois não. Já que nós estamos numa escola de formação, o que separa o capítulo do versículo é uma Bíblia, tá? Só para as próximas citações, quando for colocar
capítulo, aí separa o livro para depois colocar os versículos. Verdade. Obrigado, Conceição. Naturalmente é usado nos evangelhos, né? A Bíblia do Evangelho do Aí, ó. Obrigado. Se a procures como dinheiro e procurares desenterrá-lo como se faz com os tesouros, então compreenderás o temor do Senhor e chegará ao conhecimento de Deus. Com efeito, o Senhor é quem dá a sabedoria, e da sua boca procedem a prudência e a ciência. O princípio da sabedoria é trabalhar por adquiri-la. Adquira a inteligência, custe o que custar. Gente, quando a gente fala de sabedoria, nós vamos estudar muito, estudar muito, estudar muito e estudar muito, para que nós possamos ficar inteligentes a tal ponto que a gente vai começar a buscar a sabedoria. Porque muitas vezes a pessoa sabe muito sobre vários temas, só que ela não, às vezes não age conforme, né, aquilo. Às vezes um médico, ele tem o poder de salvar uma vida e ele finge que não olha, ou seja, inteligência ele tem, mas se ele olha para o outro lado que ele deixou de salvar uma vida, ele não agiu com sabedoria, né? Então, por isso que fala-se muito da sabedoria dos antigos, que tem muitos antigos que não eram tão, assim, não vou usar inteligente, que inteligente eles eram e são, mas não eram letrados, vamos dizer assim, mas de uma sabedoria, ou seja, não é a inteligência que está motivando. E essa palavra de Provérbios está falando que nós precisamos buscar a inteligência e a sabedoria de Deus. E a escola vivencial está se colocando nesse sentido, de transmitir aqui o conhecimento acerca de Deus, de Jesus Cristo, de Maria, dos evangelhos, né, das cartas. A gente fala pouco, né, sobre o Antigo Testamento, mas assim, eu acho que de tudo que eu já acompanhei até hoje, na parte de evangelhos, na parte das cartas de São Paulo e dos Atos dos Apóstolos, eu acho que a gente estuda bastante aqui. E se a gente tivesse totalmente conectado só nessas partes aí, a gente já estava, acho que bem melhor, né? Mas assim, a escola vivencial, ela quer se colocar nesse sentido, de nos levar a ter esse conhecimento para que a gente possa um dia adquirir essa sabedoria, né? Na verdade a gente já tem, né? Mas melhorar, aprimorar nossa sabedoria do alto. João 8, 31, 32. Marcos. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Então, assim, nós precisamos ter conhecimento, para que a gente possa cada vez mais a gente optar por um caminho, que esse caminho leve a Jesus. Que Jesus, ele é caminho, verdade e a vida, ou seja, ele é essa verdade, né? Então nós só vamos, tem uma palavra que fala assim, nós só vamos ser livres quando nós fazermos aquilo que não queremos. Nós só vamos ser livres quando nós fazermos aquilo que nós não queremos. Por quê? Porque eu quero fazer uma coisa, mas isso não me leva a Deus. Então, eu sou livre porque eu vou seguir o caminho de Cristo. Essa é a verdade que vai nos libertar. Então, assim, eu fiquei muito confuso. Como é que eu vou ser livre e eu faço aquilo que eu não quero? Porque eu faço aquilo que Deus quer. E sobre os documentos da igreja, separamos 3 itens do catecismo. Parágrafo 849. O mandato missionário, enviado por Deus às nações para ser o sacramento universal da salvação, a Igreja, em virtude das exigências íntimas de sua própria
catolicidade e em obediência ao mandamento do seu fundador. Procura incansavelmente anunciar o Evangelho a todos os homens e depois fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo quanto vos mandei. Eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Eu amo ou você vai falar? Isso aí tá pedindo, vamos dizer, que ele está nos impulsionando a ser um missionário, e eu junto isso aí como se fosse a missão do catequista, não é verdade, Fernanda? Porque quando fala da gente levar os outros, né, a se batizarem, significa a se converterem. Mas Flávio, e aqueles que já são batizados? O nosso batismo, a gente precisa vivê-lo dia após dia, como missionário. Ou seja, se eu estou com roupa suja, amarelada, eu vou buscar a confissão. Então, nós aqui como cursilista, nós podemos levar um que não tem a capacidade, que não acredita na confissão, a se confessar. Ou seja, eu levei de volta as águas do batismo, né? Então, isso é ser missionário, isso é ser como se fôssemos catequistas. Parágrafo 851. O motivo da missão é o amor de Deus por todos os homens, que desde sempre a Igreja vai buscar a obrigação e o vigor do seu ardor missionário, porque o amor de Cristo nos impele. Com efeito, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer a salvação de todos mediante o conhecimento da verdade. A salvação está na verdade. Os que obedecem à moção do Espírito da verdade estão já no caminho da salvação. Mas a igreja a qual a mesma verdade foi confiada deve ir ao encontro do que as procuram para levar. É por acreditar no desígnio universal da salvação que a igreja deve ser missionária. Coisas que me chamaram a atenção. Deus nos quer no caminho da salvação. Outro ponto interessante. O amor de Cristo que nos impele, que nos impulsiona. Pode ter certeza que pela minha vontade eu não estaria aqui. Mas aí eu pensei assim, quando eu estava de férias, eu estava viajando, aí a Sirlene, né, Flávio, eu preciso da sua ajuda, só que mesmo assim, aí eu falei, Sirlene, o sinal aqui tá ruim, minha vontade era de falar, eu tô curtindo aqui, faz aí pra gente, só que ela entendeu? Aí depois ela falou assim, Flávio, você faz a apresentação? Aí se a gente parar para pensar, o amor de Cristo nos impele. Aí não, é como Paulo falou, né? Não é a questão da obrigação em si, mas é porque a gente se sente meio que assim, obrigados, motivados a dar contrapartida. Poxa, ela preparou o tema, né? E a gente está montando uma estratégia de nós unirmos de fato os conteúdos das 3 escolas. Então precisa criar em nós uma integração e a gente pensar, opa, peraí, vou dar uma buzinada para aquela bênção que me fechou porque eu quero, ou vou fazer vista grossa porque o amor de Cristo me impele a não agir da mesma maneira, entendeu? Isso sobre o discernir. E aí, a gente tirou do Ideias Fundamentais, que é um livro... Não conseguiu pertinente, segue tudo isso e até que a gente viu até agora, o discernir é o concílio, então, documento do concílio, né? Porque a gente acredita, não é verdade? Então a gente tem que usar. Eleusa? Fidelidade ao carisma. Necessidade de um estudo permanente. O MCC, partindo dos ricos e abundantes valores do seu carisma original, deve ser estudado de modo contínuo e permanente, para seu enriquecimento e para corrigir as deficiências encontradas em sua aplicação. Isto significa discernir a realidade de nosso tempo com suas luzes e suas sombras, na qual se escuta a voz do Espírito. Acolher favoravelmente a palavra de Deus, que continua a enviar-nos a anunciar o Evangelho. Ouvir os ensinamentos do magistério,
e continua a dar pistas para a evangelização do nosso tempo. Então, gente, quando nós falamos de carisma e que nós precisamos olhar os sinais do tempo, vão ter coisas que o tempo, que a modernidade vai trazer e nós vamos poder utilizar, como, por exemplo, a tecnologia. Nós nos atentamos ao poder do tempo, né, das inovações tecnológicas, mas nós não vamos poder mudar o cursilho porque fulano quer que casais, né, enfim, lá se casem. Nós não vamos poder mudar o carisma do cursilho porque assim, esses temas são bem polêmicos, né? Mas vocês compreenderam, né? Então, carisma é um dom que o Espírito Santo derrama sobre a igreja, que dá forma a uma mentalidade e impulsiona um movimento eclesiais, que somos nós. E somos nós do MCC. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode ver que é bacana, nossa, é irado, mas traz aqui para a escola vivencial. Mas lá no cursilho, a gente não vai poder, né, mudar. Vi um negócio lá de coach, nós vamos fazer uma dinâmica e tal. Não, peraí. Nós temos um carisma. E a gente precisa acreditar que é uma coisa que vai motivar, que vai impulsionar as pessoas que estão no cursilho a sair de lá com outro olhar sobre o mundo. Se chama Espírito Santo. Então, assim, não é a minha mensagem cheia de parafernálias, cheia de modernidade, de gravuras, né? Por que tem a testagem? É para a gente avaliar até isso. Porque às vezes eu vou dar um testemunho e o colega vai falar assim, meu irmão, esse testemunho, na verdade, é um contra-testemunho. Poxa, mas eu consegui o meu carro porque eu mudei disso. Não, peraí, calma aí. Aí é nisso que o Espírito Santo é que vai dar forma. Não é o nosso testemunho precisa levar os outros a crerem que nós tivemos uma mudança, né? Tipo assim, eu gosto muito do exemplo que o senhor Moacir dá quando ele fala do terço, que ele fala que ele modificou a vida do conjunto dele fazendo o terço nas casas. Ou seja, ali não foi ele, não somos nós, é o Espírito Santo, é o Santo Terço que está transformando as realidades, não somos nós, né? Isso é testemunho que tem que ser falado lá no cursilho. Então vão ter coisas que, beleza, os sinais dos tempos. Flávio, mas isso aqui podia ser assim. Não, peraí. Nós temos um GED, as reuniões, lá que precisa ser debatido. Ou então, Flávio, mas lá no GED não dá para falar isso. Então vamos para as assembleias, entendeu? A gente precisa elevar, porque o carisma, ele já está definido, né? O nosso querigma. Cristo está no centro. Então, se a gente for falar de alguma coisa que Cristo saia mais ou menos para cá, não, Cristo tem que ser o centro. Tem como mudar isso não, né, Gerolino? De forma nenhuma. Então, sobre o agir. O fato mesmo, o que fazer? Otimizar o tempo, disponibilidade, demais recursos para reuniões de formação. Então, assim, vão ter momentos em que a gente vai poder usar o fator tecnológico, o fator reuniões virtuais? Sim. Por quê? Vai ter hora que eu vou querer fazer uma mensagem, eu quero fazer o agir, Mariana é expert. Mariana, tem como a gente fazer Isso a gente pode otimizar o nosso tempo. Porque a gente não consegue se encontrar, né? A Fernanda, me ajuda a fazer essa mensagem? Não, ajudo, mas eu estou sem tempo. Aí, ou seja, não temos a escola propriamente dito, mas a gente vai ter essa interação entre os membros. A gente está aproveitando aquilo que a tecnologia, vamos dizer assim, nos oferta. E dinamizar as escolas vivenciais. Como? Ainda está faltando para a gente, principalmente, aquela reuniãozinha com o abençoado lá de Goiânia, não é isso, Gerolino? Por quê?
Porque a gente está em integração e eles têm ideias bacanas, né? Então, assim, nas escolas vivenciais, quase todas, por um período, nós tínhamos trabalhos de grupo. Então, assim, para a gente fazer coisas diferentes. Olha o que aconteceu na Utreia, né? Foi tão bacana, aquela interação, né? Foi muito animada. A escola de formação, a gente não tem aquela separada, né? Porque aqui é a escola de formação. Aqui é a escola de formação de mensageiro. E só para deixar claro, gente, aqui nós não vamos estudar o cursilho por dentro, mas nós vamos poder usar o conhecimento do cursilho por dentro na escola. Mas a gente não vai vir para a escola vivencial para falar aqui, ó, o cristão comprometido, o sentido da vida, Jesus Cristo, homem e Deus libertador. Não, escola vivencial é o que eu vou entender sobre Cristo, preciso me motivar a falar sobre Jesus Cristo, sobre a igreja, e aí sim, eu vou fazer uma boa mensagem sobre igreja. Por quê? Porque eu estou indo para a escola, eu estou me formando, né? Para fazer o vestibular, eu tenho que fazer primeiro o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, para eu pegar todo esse conhecimento e transformar num vestibular, né? Mais ou menos por aí. Então eu preciso me formar. E captação de novos mensageiros, que é aquilo que a gente está tentando passar, né? Que é essa questão da motivação, da gente poder ter uma melhor interação. E como fazer? Concentrar as formações e participação nas escolas vivenciais. Então, assim, é só na Escola Vivencial São José? Não, na do Gama e na de Samambaia. Então, vai ter essa troca de conteúdos, né? Ou seja, lá na Samambaia, no Gama e aqui, a gente vai procurar ter os mesmos conteúdos. Alterar a escola de formação de mensageiros para grupo de mensagens. Melhor aproveitamento de mensageiros atuando como explicitadores. Por quê? Às vezes tem mensageiros que eles fazem boas mensagens e mensagens tão boas que eles poderiam vir aqui fazer a explicitação de outros temas também, né? Então a gente aproveitar, porque o enfoque não pode ser, é só no novato, só no jovem. Não, o cursilho é para todos. Criar mecanismo em que responsáveis de grupo nos cursilhos indiquem, né, os cursilistas com potencial para serem mensageiros. Então, isso é feeling, né? Fulano, o coordenador Zé Pedro, presta atenção naquele que eu estou enviando aí, que ele tem um bom potencial. Tem aquela menina, o Jô, presta atenção nela, né? Ela pode ser uma boa... Por quê? A gente vai fazer acepção das pessoas? Não, mas a gente precisa ter esse tato e esse trato para a gente ter novos mensageiros e novas mensageiras. Eu posso falar um pouquinho sobre isso aí? Uhum. Então, a ideia aqui, gente, é assim, né, que nos próximos cursos, começar a valejar desses próximos, né, o coordenador orientar nas nossas reuniões que quem for trabalhar nesse de grupo, já entregar no final do cursinho para o coordenador, no meu grupo tem 2 lá pessoas que têm potencial para ser, e passar os nomes, aí você passar para os coordenadores de mensagem, os coordenadores de mensagem convidar aquelas pessoas para fazer mensageiro, entendeu? Então é uma forma de a gente conseguir novos mensageiros, né? E tem gente que está lá no grupo que está perguntando, né? Como é que faz para a gente ser mensageiro, né? E termina o cursinho, o que acontece? A gente cai naquele esfriamento, né? Que a pessoa não vem mais, aquela pessoa que trabalhou lá no grupo não vem da escola mais, aquela pessoa que fez o cursinho, que teria potencial para fazer uma mensagem, se perde, né? Então, criar esse mecanismo, já né, orientar nas nossas reuniões, não tem o relatório final do cursinho, então não faz, o coordenador não faz o relatório final, então dentro desse relatório, ele já colocar, né? Entregar para o coordenador geral, que ele vai passar para a pessoa responsável, convidar aquelas pessoas que a gente sente no grupo. Quando a gente trabalha no grupo, a gente sente quem tem o dom para falar, né? Quem tem facilidade. É isso. Com quem fazer? Com todos os cursilistas, com mensageiros e cursilistas em potencial. E esse mensageiros ali, eu entendo que fica o puxão de orelha para todos os mensageiros que não frequentam escolas vivenciais.
coordenador de cursilho, de pós-cursilho e coordenadores de grupo de mensageiros. Especificamente nessa captação de novos mensageiros, que é essa parte de baixo, né? E a partir de quando? Desse mês, de agora. E no caso da captação de novos mensageiros, a partir dos próximos cursilhos agora em 2025, né? Porque a gente escuta há muito tempo de falar, eu estou envelhecendo, no próximo cursilho não tem um mensageiro de tal mensagem, né? Então a gente precisa produzir novos frutos. Então, as escolas vivenciais, elas vão manter a mesma formatação e a mesma periodicidade, né? Semanal, só que e com temas unificados para as 3 escolas. Os conteúdos programados pelo grupo de planejamento de conteúdos, que é uma das coisas, é uma inovação que a gente está tentando pegar de um dos GEDs, é o GED de Goiânia, né? O GED de Goiânia, que tem um grupo de preparação para os conteúdos que vão ser explanados aqui, né? E aí vão ser repassados para os coordenadores das escolas, que vão convidar os explicitadores, repassando aos mesmos esses conteúdos. Preferencialmente buscar explicitadores no próprio movimento de cursilhos, valorizando e motivando a participação dos membros que poderão vir a ser mensageiros ou não. E alguns conteúdos poderão ser explicitados por outros fora do cursilho, como os padres, diáconos ou os leigos da comunidade. Ô Flávio, só fala lá como que vai ser esse planejamento e fala que você também porque tem um grupo de planejamento, né, gente? Por enquanto, a gente, eu e o Flávio, né? Nós vamos fazer o quê? Deixa eu levantar aqui, né? Procura-se, né, Sirlene? Né? Então, o Gerolino, no final do ano passado, depois de Gerolino, eu gostaria de afastar um pouco da escola, né? Porque eu estou com umas demandas, né, para o próximo ano, então eu gostaria de sair da coordenação. Eu falei, não tá, mas eu tenho outra coisa para você. A demanda continua grande. Então ele me pediu, né, gente, para eu fazer a programação dos conteúdos, né? Estou contando com a colaboração do Flávio, quem quiser também, né? A Conceição também tem essa facilidade, né, de poder ajudar também. Então a gente já, né, por exemplo, a próxima aula, o conteúdo já está pronto. Né? A próxima aula vai ser do ano litúrgico, aí eu já passei para o Bebel, já passei para o Antônio. Então, o que eles vão fazer? Eles vão arrumar os explicitadores e vai pegar aquele conteúdo. É claro que não é aquela coisa engessada, né? O explicitador vai olhar o conteúdo e vai ver o que pode modificar, né? Se tem alguma sugestão, mas não fugindo muito, porque a gente notou, né, nos outros anos, né, principalmente quando vem gente de fora, a gente tem uma ideia para falar, por exemplo, falar sobre Maria, tem vários vertentes, entendeu? Então depende do objetivo que você quer alcançar. Uma vez eu pedi a alguém para falar sobre espiritualidade, aí veio completamente diferente daquilo que era proposto, né? Então, para seguir mais ou menos aquela linha, né, com algumas coisas a acrescentar, mas seguindo aquela ideia central, beleza? Então é isso. Continuará tendo uma coordenação masculina do grupo de mensageiros, gente, desculpa. Continuará tendo uma coordenação masculina e feminina que serão responsáveis pela organização e planejamento das atividades. Ou seja, nós estamos em vias de termos cursilho, né? Da mesma maneira que são os coordenadores das escolas que vão passar, quem vai trabalhar no cursilho, os coordenadores desse grupo é que vão falar, esses mensageiros aqui estão aptos, esses aqui, a Eleusa e o Natalino. Então, assim, e para programar também, como que vai funcionar, o Gerolino não tem a mensagem de igreja, mas ele vai fazer, aí vai entrar em contato com o Natalino, né? Aí o Natalino vai, se for um novo mensageiro, vai poder indicar também alguém para poder estar conduzindo esse trabalho, né? Então a gente não vai ter as reuniões aqui. As reuniões não terão uma periodicidade pré-determinada, acontecerão conforme a necessidade e disponibilidade
e consenso do grupo, com possibilidade de reuniões remotas. A comunicação acontecerá primordialmente através de WhatsApp para planejamento das demandas e das testagens, ou seja, o planejamento, a testagem em si presencial. Caso haja necessidade, poderá ter indicação de um mensageiro de apoio para orientar e auxiliar os novos mensageiros que, por exemplo, se é uma pessoa que já tem anos e anos de cursilho, já tem uma mensagem, mas não sabe por onde começar a mensagem sobre a graça e ele tem vontade, então a gente vai indicar um apoio para poder, da graça vai por aqui, pega esse caminho, né? Leia esse livro. Por exemplo, o cristão comprometido, ele é totalmente fincado na Lumen Gentium. Muitas vezes as pessoas podem não saber o que é Lumen Gentium. Então, quem já tem aquela mensagem vai dar o caminho das pedras, né? Foca nisso aqui, né? Então, são essas coisas que esse apoio vai ter como o objetivo. Flávio, só lembrando que os coordenadores desse grupo que vai testar essa mensagem, eles vão, quando for testar essa mensagem, vão convocar essa reunião somente com mensageiros, né? Não vai ser da forma que era aquela, convidar todo o cursilista para participar, né? Somente mensageiros que vai participar desse grupo, né? Só explicando, volta lá, gente, assim, na verdade, o grupo de mensageiros, ele não muda muito, ele não vai ter aquelas reuniões, né, de 15 em 15 dias, né? Ele vai continuar tendo a coordenação da Breda Leus e Natalina, eles vão criar um grupo só de mensageiros. E a Fernanda, ele vai criar um grupo no WhatsApp dos mensageiros, masculino e feminino. E aí a Eleus, o Natalina, aí a Fernanda e o Natalina, eles vão continuar passando as informações. Nós vamos ter uma testagem de mensagem da Mônica. Quem pode, aí vai marcar o dia daquela testagem. A Mônica não pode vir pessoalmente. A Mônica pode testar de forma online, né? A gente preferencialmente não, mas se for necessário, porque a gente não quer deixar a coisa engessada, porque a gente precisa de mensageiros novos, né? Então, digamos, já aconteceu no ano passado, né? A Thierry ia dar uma mensagem e não conseguia. E aí, né? Eu fui apoio dela porque eu tinha mensagem dessa entidade, então eu ajudei ela a fazer a mensagem, né? Porque é mais fácil a pessoa já ir com a mensagem pronta para testar, quando alguém ajudou, do que ela chegar para testar o primeiro dia toda, né, ainda fora da formatação. Então é aconselhável ter uma pessoa indicada que vai ajudar o novo mensageiro. Porque quando ela chegar a marcar, ela já está com a mensagem pelo menos assim, pronta, praticamente pronta. Porque ela teve alguém que sentou com ela e orientou. Certo? Então não vai mudar muita coisa. Só que o que vai mudar é que não vai ter as reuniões, né? Porque quando não tem cursilho, não tem testagem, né? Aí a gente fazia, os grupos de mensagem faziam formação, faziam uma espiritualização, então não vai ter isso mais. Mas vai continuar da mesma forma, a formação, nova captação de novos mensageiros. E venham para a escola vivencial. Principal, né? A Fernanda quer falar. Você não vai ter um grupo no WhatsApp de mensagem. Exatamente. E aí não vai ter mais a formação de 15 em 15 dias. Vai ser aqui a escola vivencial. Exatamente. E como que vai ser, então, para os novos mensageiros? Eles, tipo assim, como é que vai ser? Então, desse jeito, os coordenadores, eles vão estar em contato. Vamos, por exemplo, Fernanda, né? Você vai fazer uma nova mensagem, então você vai entrar em contato com ele, Eleusa, eu quero fazer a mensagem e tal. Aí a Eleusa, a Fernanda, vão passar lá no grupo, gente, ó, a Fernanda vai fazer a mensagem sentido da vida. Tem alguém que possa ajudar a Fernanda? Não, eu posso, né? Vamos supor, Eleusa, eu vou ajudar a Fernanda. Então ela vai combinar com a Fernanda um dia. Vem cá, Fernanda, vamos sentar aqui, aí a Eleusa vai apresentar os livros que ela vai pesquisar, né, vai ajudar a montar. Vai ser o mensageiro apoio. Vai ser é o mensageiro que vai dar apoio, entendeu? Porque é muito mais fácil ela chegar com a mensagem que já passou para alguém que tem conhecimento daquela mensagem, do que ela fazer a mensagem sozinha. Aí, porque o nosso objetivo lá, gente, a gente estava falando lá do agir, é otimizar o tempo.
Então, se a pessoa está sendo orientada com uma mensageira que já tem experiência naquela mensagem, é uma forma de otimizar. Porque senão ela vai vir, testou, não deu certo, vai voltar. Vai vir de novo, vai testar. Não, se ela já chegar com a mensagem já orientada, vai ser pouca alteração que tem que fazer na mensagem. Em Sirlene, isso aí já aconteceu muito com os mensageiros, pelo menos do concílio masculino, que é a gente combinar, ô fulano, eu posso ir aí na sua casa, né? Ô Gilena, eu posso ir na sua casa para você me dar umas dicas sobre a mensagem? E não é porque você tem um apoio que está fixo, não, né? Você pode... Quem mais tem essa mensagem? Não, então eu vou pegar mais algumas informações com outra pessoa. Você pode ter 2, 3 apoios, não tem problema algum. E também, isso é para evitar o quê? Já teve mensageiros ou não, né? Que chegou lá na hora de testar a mensagem, ó, e foi falado assim, ó, pode pegar essa mensagem sua aí, pode jogar no mato, que isso aí não... Então, assim, é para evitar essas coisas. Já a pessoa está indo lá a primeira vez testar uma mensagem e escuta assim, não, essa sua mensagem está toda fora de padrão, porque quem está avaliando também é um ser humano, pode não estar num bom dia, aí fala uma coisa, né, que não deveria, ou então pega a mensagem lá e faz 30 questionamentos, ó, sua mensagem faltou isso, você não falou sobre isso, seu testemunho foi ruim, ou então, não, você deu 15 testemunhos, só precisa de 1 ou 2 no máximo. Então, para evitar essas coisas, para quando for testar, chegar uma mensagem mais madura. Os responsáveis podem agendar manhãs ou tardes para avaliação de mensagens, na casa de cursilho ou em alguma paróquia, a depender da disponibilidade. Quando houver necessidade de estudo de assuntos relevantes, a maioria das mensagens, os grupos feminino e masculino poderão ser convocados para estudo e aprofundamento. Ou seja, quando tiver alguma mudança substancial numa assembleia regional, ou quem sabe, né, nacional, então assim, se for assunto que vai tanger tanto o masculino, o feminino, que vai mudar alguma estrutura, então a gente, né, por exemplo, a Eleusa, o Natalino, Fernanda também, pode convocar, ó, vamos estudar aqui que é um assunto, e o Moacir também. Então assim, é um assunto que, né, é interessante que todos os mensageiros saibam, então pode haver essa convocação. E não vai estar mais aberto para partilha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se tiver alguma consideração